financiar um imóvel, a maioria das pessoas espera se livrar de vez do aluguel. Nem sempre é o que acontece. Nas últimas décadas, muitos brasileiros foram obrigados a abandonar o sonho porque não conseguiram pagar as prestações. Por outro lado, há quem não desiste. Nestes casos, a saída pode estar numa iniciativa que a cada dia ganha mais espaço em tribunais de todo o país. Condomínio Nova Poá, Grande São Paulo. A maioria dessas casas foi construída no fim da década de 70. Na época, a ideia de morar numa cidade pacata, próximo à capital, atraiu muitos moradores, como Rosimeire. Na época, essa casa se encaixava em tudo que era o meu sonho. Aqui tem esse ar interiorano. Então, a primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei apaixonada. Há exatamente 20 anos, Rosimeire vendeu tudo o que tinha para pagar o valor exigido como entrada no negócio. E eu falei, não, é isso que eu quero. E aí você começa a construir todo um sonho, uma ilusão em cima disso. Mas, aos poucos, o sonho virou um pesadelo. Por causa da inflação, que na época chegou a atingir 80% ao mês, a vendedora já não conseguia pagar as prestações da casa. Além disso, o imóvel começou a apresentar problemas estruturais, como rachaduras. Essa casa era tudo o que eu queria, até começar a aparecer os defeitos. Aí quando você vê uma casa rachando, janela caindo, porta não fecha, aí já não é mais um sonho, é um pesadelo. Maria José também se sente prejudicada. Na mesma época, início da década de 90, ela chegou a pagar 1.200.000 cruzeiros pela casa no condomínio Nova Poá. Mesmo assim, não conseguiu quitar a dívida. Quando eu fiquei sabendo desse caso, eu fui para a Caixa Econômica Federal. Lá me informaram que eu era inadimplente, que eu era invasora. Sem o registro ou a escritura do imóvel, a dona de casa sofreu várias vezes com as ameaças de despejo. Quando eu recebi a primeira carta de despejo, eu nunca esqueço, porque eles chegaram com essa carta e falaram assim, a ordem de despejo, e aí os estagiários da Caixa falavam assim, vai ter que sair mesmo. E aí meu marido entrou em desespero, porque ele, como chefe da casa, né, o provedor da casa, ele entrou em desespero, ele falou, e agora onde eu vou colocar minha família? O problema se repetiu com outros moradores. Cerca de 12.000 pessoas vivem no conjunto habitacional Nova Poá. A maioria dos imóveis foi financiada por um programa chamado Poupanção da Caixa Econômica Federal. Mas, desde o início, a inadimplência era grande. O presidente da Associação dos Moradores conta que muitos chegaram a abandonar ou até mesmo vender ilegalmente as casas. A pessoa sabe que o imóvel já não é mais dele, que é da Caixa Econômica. Ele sabe que a qualquer momento ele poderia estar sendo despejado. Então o que ele fazia? Ele queria ir embora e também não queria sair de bolso vazio. Então ele vendia a chave de uma casa por 10 mil, 15 mil, dependendo da casa. Até tem casas aí que chegou a pagar 24 mil. Essa situação de total descontrole durou cerca de 10 anos, até que em 2004 a Caixa Econômica decidiu leiloar os imóveis de quem estava inadimplente. Desesperados, os moradores recorreram ao Ministério Público, que levou o caso à Justiça. Uma decisão provisória permitiu que eles permanecessem no local, mas a Caixa apelou ao tribunal, que propôs uma solução diferente, a conciliação. A iniciativa é desta desembargadora. A magistrada explica que o diferencial neste caso é que se trata de uma ação coletiva. Além dos representantes do Ministério Público e da Caixa Econômica, cerca de 300 moradores participaram da audiência de conciliação. Após 10 anos de irregularidade e de falta de pagamento, o que restaria à Caixa? A retomada desses imóveis e nada mais. O que ela faria com esses imóveis? Ela colocaria à venda. De que forma? Por meio de financiamento. Por que não tentar viabilizar exatamente isso com os moradores que já estavam nesses imóveis? Nos próximos 3 meses, todas as casas devem passar por uma perícia. Depois da nova avaliação, o morador vai receber uma proposta com descontos que variam de 8% até 43% sobre o valor do imóvel. Apesar de ser uma ação coletiva, segundo o Ministério Público, os casos serão analisados individualmente. Você tem um ganho imenso, né, social e para o próprio judiciário. E a outra questão
é realmente a possibilidade de você ajustar a moradia para uma população que é quase o tamanho de uma cidade. Lázaro, Rosimeire e Maria José ficaram felizes e também surpresos com a alternativa apresentada pela Justiça. Assim como outros vizinhos, eles esperam fechar logo os acordos e garantir a chance de recomeçar uma nova vida num lugar que consideram muito especial. A gente vê assim o judiciário mais humano, por exemplo. Eu não tinha acesso ao judiciário. Aqui em Nova Poá, todos somos muito simples, muito humildes. E as pessoas, até mesmo hoje, com tudo acontecendo, as pessoas ainda não acreditam. Porque elas viam o judiciário como uma coisa inatingível. A gente fica apreensivo, mas ao mesmo tempo a gente está muito feliz de tudo isso estar acontecendo, porque é uma esperança que a gente não tinha mais esperança de nada aqui. E essas famílias, elas se sentem assim, aliviadas, né? Para que elas possam ter o direito de renegociar com a casa, porque elas possam ter o direito de ter seu teto, né? São muitas famílias que inclusive já estão aqui há anos, né? E criaram seus filhos, nasceram aqui, criam seus filhos aqui e não gostariam de deixar esse lugar.